Essa questão é bem interessante porque ela fala sobre editores de textos, lembrando que o edital colocou editores de textos do pacote Microsoft Office e também do pacote BR Office. E essa questão fala sobre o Word, que é o editor de textos do pacote Microsoft Office. Acompanha comigo a leitura. Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft Office 2013, julgue o item a seguir. No Word 2013, a opção Controlar alterações, disponível na guia Exibição, quando ativada, permite que o usuário faça alterações em um documento e realize marcações do que foi alterado no próprio documento. E aí, pessoal, certo ou errado essa análise em relação ao Word 2013? Bem, primeiro nós vamos ter que verificar aqui, em relação à questão, o que faz esse recurso controlar alterações, que ele citou na questão, essa opção controlar alterações, e também qual é a guia, porque aqui a questão está dizendo controlar alterações disponível na guia exibição. E aqui nós já vamos verificar um problema, então, em relação a essa questão. Acompanha comigo. Aqui eu tenho o Word aparecendo para vocês, e nós vamos perceber que no Word, e não importa se é a versão 2010, se é a versão 2013 ou se é a versão 2016, já que o edital não indicou uma versão específica, só disse pacote Microsoft Office e BR Office para editor de texto, editor de apresentação e planilha. Então, pensando nas diversas versões do Word, nós vamos perceber que existe o recurso, sim, controlar alterações, mas ele se encontra não na guia exibição, como a questão disse. Percebe? Na guia exibição do Word, nós não temos o recurso controlar alterações, mas na guia revisão, aí sim, dentro da guia revisão, nós achamos o controlar alterações. Então, essa questão já tem um erro, porque ela disse que o recurso controlar alterações está na guia exibição e, na verdade, esse recurso nós encontramos na guia revisão. Esse já é o primeiro erro, né? Agora, vamos ver o que faz esse recurso controlar alterações. Acompanha comigo. Se eu simplesmente selecionar, por exemplo, essa palavra cursos e o controlar alterações não está ativado, e eu deletar essa palavra cursos, como eu vou fazer agora, ele simplesmente deleta essa palavra, mas não realiza nenhuma marcação indicando que essa alteração, nesse caso uma exclusão, foi feita. Então eu vou desfazer, vou voltar como estava antes o texto, e vou primeiro marcar o botão controlar, a opção controlar alterações. Então eu vou clicar primeiro. Agora ela está marcada, o controlar alterações, dentro da guia revisão, como eu disse. E agora eu vou selecionar a mesma palavra cursos e vou deletar. E assim que eu deletar, olha o que vai acontecer. Deletei. Percebe que a palavra cursos, ela ficou com uma marcação, que aqui é um vermelho taxado com um traço no centro dos caracteres, ficou uma marcação indicando que houve ali uma alteração, nesse caso uma exclusão. Então, quando eu faço alterações no documento, seja exclusão ou inclusão, por exemplo, aqui eu vou digitar aulas agora. Percebe que também ficou agora em vermelho sublinhado. Lá onde eu excluí ficou em vermelho taxado, que é essa linha no centro dos caracteres. Cada alteração que eu estou tentando fazer nesse documento, essas alterações estão ficando marcadas. Isso porque quando o controlar alterações está ativado, as alterações produzidas no documento ficam marcadas, permitindo posterior revisão e verificação de quais as alterações foram produzidas nesse documento. Uma outra coisa interessante quando a gente fala sobre essa história do controlar alterações é que depois nós podemos passar alteração por alteração e decidindo se desejamos aceitar, clicando aqui no botão aceitar dessa guia revisão, ou rejeitar aquela alteração, clicando no botão rejeitar. Por exemplo, se eu for aqui para a próxima alteração, que é cursos, ele tem agora marcado e selecionado cursos, e se eu disser que eu quero aceitar essa alteração, ele vai excluir definitivamente cursos do texto. Então eu vou clicar em aceitar. Como eu aceitei aquela alteração, que era excluir aquela palavra, agora sim ele excluiu definitivamente do texto. Aqui tem uma outra alteração que foi produzida, da qual ele também selecionou para indicar que ali tem uma alteração. Eu posso clicar em aceitar ou rejeitar. Se eu rejeitar essa alteração, ele não aceita a alteração que foi feita. Se eu aceitar, obviamente ele aceita. Então eu vou aceitar para que ele inclua a palavra aulas, ó, aceitar. Aí como a palavra aulas aqui era para incluir, ele aceitou e incluiu definitivamente no texto a palavra aulas. Então, basicamente, o que nós podemos dizer sobre o controlar alterações, que vou repetir, nós temos na guia revisão, é que ele permite que as alterações produzidas no documento fiquem marcadas para permitir posterior revisão. Se o controlar alterações não estiver ativado, as alterações que eu vou produzindo no documento, como eu fiz agora deletando, não ficam marcadas.
Então vamos voltar um pouquinho para a questão. A questão dizia o seguinte lá então, acompanha comigo. No Word de 2013, isso vale para todas as versões, a opção controlar alterações disponível na guia exibição já está errado. Já vou marcar como errado, porque está na guia revisão. Agora o resto até está certo, quer ver? Ó? Quando ativada, permite que o usuário faça alterações em um documento e realize marcações do que foi alterado no próprio documento. Sim, quando ela está ativada, as alterações produzidas no documento fiquem marcadas. Essa partezinha final está certa. Então é só a guia aqui que acabou ficando errada, por isso marquei como errado a questão.